Era o início de uma semana que mudaria tudo. As ruas de Jerusalém fervilhavam com vida e emoção. Jesus, montado em um simples jumentinho, foi recebido com alegria por uma multidão vibrante. Eles balançavam ramos de palmeira, entoavam cânticos e gritavam: Hosana ao filho de Davi! Ai, eterno! Era como uma festa espontânea, um momento em que o povo parecia coroá-lo com suas vozes. A cidade estava agitada, e os gritos de exaltação ressoavam além dos muros, como se o reino tão esperado finalmente chegasse. A esperança de liberdade do domínio romano enchia os corações de paixão, mas entre todo esse fervor havia um grande equívoco. Eles o viam como rei, mas não entenderam que tipo de reinado ele trazia. 5 dias depois, tudo mudou. Aquela mesma multidão, ou boa parte dela, trocou os ramos por corações duradouros. Em vez de Hosana, o grito agora era: crucifica-o, com a mesma paixão que antes. O que havia acontecido? A transformação foi impressionante, quase difícil de acreditar. O homem que era saudado como o Messias prometido agora, era tratado como um criminoso. Essa virada tão rápida não foi apenas surpreendente, ela mostrou algo profundo sobre as pessoas. Revelava como os corações podem ser instáveis, movidos mais por sonhos próprios do que por certezas firmes. Jesus não tinha mudado. Continuava sendo o mesmo. Mas a multidão demonstrou que uma fé superficial, sem raízes, pode desmoronar com facilidade diante da desilusão. A causa dessa reviravolta não estava em Jesus, mas no que o povo esperava dele. Por muitas gerações, os judeus sonhavam com um Messias valente, um líder armado que derrotaria os inimigos. Quando vimos Jesus fazer milagres, ressuscitar mortos e falar com poder, imaginamos que ele seria esse salvador político. Achavam que ele tomaria o comando do templo e do governo, libertando-os de Roma com força e glória. Mas Jesus é contra tudo isso. Ele não falou de poder ou vingança. Falou de serviço e perdão. Dizia que era preciso dar a vida, não tirar a dos outros. No começo, a concepção foi sutil. Nos dias após sua chegada triunfal, ele não agiu como esperavam. Em vez de organizar uma rebelião, expulsou os vendedores do templo. Em vez de liderar um ataque, ensinou sobre amar os inimigos e perdoar sem limite. Aos poucos, o povo verá que esse Messias não lutaria contra os romanos, nem quebraria suas correntes políticas. A esperança de uma salvação instantânea virou confusão, e na confusão, a manipulação encontrou espaço para crescer. Os líderes religiosos que já quiseram eliminar Jesus aproveitaram esse momento. Eles espalharam boatos, distorceram suas palavras e semearam desconfiança entre as pessoas. Falaram que ele era um perigo, um herege, alguém que ameaçava a ordem. Rapidamente, a admiração virou dúvida. A multidão que gritou, Hosana, foi levada a clamar, crucifica-o! Não foi por pressão direta, mas porque suas próprias frustrações abriram caminho para isso. Os aplausos pararam porque Jesus não seguiu o plano que eles tinham. E quando Deus não se molda aos desejos humanos, muitos preferem rejeitá-lo. A verdade é que o povo adorava uma ideia, não o Jesus real. Eles criaram um Messias imaginário, feito sob medida para suas vontades. Queriam um conquistador em um cavalo de guerra, mas receberam um servo em um jumento. Esperavam alguém que os livrasse das opressões externas, mas ele veio para libertar suas almas. Não rejeitaram Jesus por quem ele era, mas pelo reino que ele oferecia. O coração humano gosta de um Deus que confirme seus planos, mas resiste quando ele desafia seus desejos. Por isso, uma fé compartilhada era frágil, construída sobre expectativas erradas, não sobre a verdade. Mesmo assim, Jesus não se abalou. Nem os elogios o enganaram, nem as acusações o desviaram. Ele sabia que o coração das pessoas muda rápido e que a fama não dura. Quando ouvia Hosana, não se iludia. Quando ouvia, crucifica-o, não tremia. Seu propósito não era agradar a todos, mas cumprir a vontade do Pai. Ele caminhava firme, consciente de que aqueles que o exaltavam logo o abandonavam. Ainda assim, não desistiu. Seu amor não buscava aplausos, foi movido por uma missão. E foi com esse amor que ele atingiu até a cruz. A jornada até Jerusalém não foi um acidente.
Cada passo de Jesus era parte de profecias antigas guardadas nas Escrituras e aguardadas por séculos. Vindo de Betânia, ele trazia não apenas a memória da ressurreição de Lázaro, mas também o peso das esperanças de um povo. A profecia de Zacarias sobre um rei chegando em um jumentinho ganhava vida diante de todos. Não era fingimento. Jesus escolheu cada detalhe para mostrar que era o prometido, selando um pacto eterno. Ele enviou 2 discípulos para pegar o jumentinho, provando que dominavam os acontecimentos. Vão à aldeia futura, disse, e encontrarão uma jumenta com seu filhote. Ele sabia o que estava lá, mesmo sem ver. Não era caso. Era o começo de uma mensagem poderosa e silenciosa. O rei de Israel chegava, mas não com grandiosidade, e sim com simplicidade. A cena tinha uma beleza solene. Os discípulos trouxeram o jumentinho e colocaram seus mantos sobre ele, sem entender que faziam parte de algo sagrado. Enquanto o animal andava, a multidão jogava mantos no chão e agitava palmeiras, cantando versos do Salmo 118. Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Era mais do que uma festa. Era um eco espiritual, algo que ia além do que eles perceberam. Víamos Jesus como o rei de Davi, o libertador, mas não sabíamos que seu trono seria uma cruz. Jerusalém estava cheia para a Páscoa, com peregrinos trazendo poeira e sonho. Eles celebraram a saída do Egito, mas o verdadeiro Cordeiro Pascal estava ali, ainda escondido para muitos. Jesus desceu o Monte das Oliveiras, e aquele momento era mais que físico, era celestial. O céu assistia, o tempo parecia parar, e as ruas antigas receberam o Criador humilde em um jumento, mostrando que sua força estava na entrega, não na imposição. Os líderes religiosos, incomodados com a festa, pediram que Jesus calasse a multidão. Mestre, mande eles pararem, disseram. Mas ele respondeu: se eles se calarem, as pedras clamarão. Não era só poesia. Era a certeza de que tudo reconhecia seu reinado, menos os corações fechados pela tradição. Entre o povo estavam Marta, Maria e Lázaro. Seus olhos falam mais que palavras, Lázaro. Vivo pelo poder de Jesus, mostrou que aquele não era só um mestre, mas o Senhor da vida. Maria, com seu olhar de devoção e tristeza, parecia sentir o que vinha pela frente. Marta, prática, preparava o coração. A cada passo do jumentinho, a profecia se tornou real e a cruz já se desenhava no horizonte. A multidão celebrava, mas havia tensão no ar. Cansados de Roma, os judeus pediram um Messias guerreiro, alguém para restaurar Israel. Jesus, com seu carisma e milagres, parecia perfeito para isso. Mas o reino que ele trazia não era de batalhas, e sim de corações transformados. Quando ele não agiu contra Roma, a frustração cresceu. Será que erraremos? Pensei, e nesse espaço de dúvida, a retirada foi tomada forma. Os discípulos não entenderam. Pedro rejeitou a ideia de um Messias que sofresse. Tiago e João sonhavam com lugares de honra no reino terreno. Ninguém esperava cruzes em vez de tronos. Quando Jesus não atingiu o plano deles, muitos se afastaram. Os líderes religiosos ganharam essa desilusão. Chamaram Jesus de falso profeta, alguém perigoso. Enquanto o povo esperava a ação, eles sussurravam: ele não é o que parece. Logo Hosana virou: crucifica-o. Não foi um engano. Foi uma escolha. Queriam glória terrena, não a vontade de Deus. Mas Jesus segue firme, trazendo um reino inesperado, mas eterno.